Então, todo o sertão de Independência, quer dizer, a paróquia, o município quase todo, né, girava em torno disso, a economia girava em torno da criação de gado bovino, né? Então, foi naquele ano, 91, foi o primeiro, acho que foi 91, o primeiro assentamento da reforma agrária, que foi na Floresta, 91. Imagina, nós chegávamos, estavam começando, quer dizer, a grande maioria das famílias não tinha terra. Essas pessoas de moradores passaram uma condição que não sabiam mais o que era, nem eram moradores, porque os fazendeiros não queriam mais, não precisavam deles, né? E eles ou migravam, ou iam embora, ou então foi para a periferia da cidade, né, para viver do vento, né? Então, era uma situação muito complicada. E então a gente foi vendo como também estimular essa organização das jovens do campo. Mas uma coisa que nos marcou nessas andanças que nós fizemos foi o fato de conhecer em Rondônia, no município de Ji-Paraná, uma escola família agrícola. Então, em 91, nós conhecemos essa escola e então a gente ficou assim impressionado. Quer dizer, uma escola que tinha como preocupação, vamos dizer assim, trabalhar com os jovens do campo, para que permanecesse no campo com uma contribuição diferenciada. E então a gente, depois de lá, então a gente viu onde é que tem. Então em Goiânia, estando em Goiânia, no estudo da CPT, nós soubemos que em Goiás Velho tinha também uma EFA, nós fomos a Goiás Velho conhecer essa EFA, só que era período de férias, era julho, não víamos ninguém lá, só um prédio, né? E depois, nós, de volta, fomos a Teresina, onde fomos encontrar uma outra EFA, que era o Soninho, né? É uma escola que já era de nível médio, né? No Soninho, no município de Teresina. E então a gente ficou muito empolgado e ao chegar a gente contou para as pessoas que tinha visto isso, né? Bom, mas o certo é que então, a partir daquilo a gente viu, qual é a contribuição que a gente pode dar para essa juventude camponesa, né? Porque a gente, reunia os jovens, a gente refletia sobre a sua realidade, mas a gente sentia que, vamos dizer, o trabalho que a gente fazia, de certo modo, era destruído pelo que a escola fazia, né? Porque a gente estava, vamos dizer, insistindo para que o jovem permanecesse no campo e a escola estava trabalhando para que o jovem deixasse o campo, para que o jovem começasse, quer dizer, se preparasse para ir para a cidade, né? Então, a escola, sobretudo no Brasil todinho, mas de modo especial no Nordeste, ela serviu para isso, para preparar mão de obra para os grandes centros, para a indústria, depois para o agronegócio, né? Então, é isso, né? Então, de toda essa discussão ao chegar na diocese, então foram surgindo os assentamentos. Então, independência de um assentamento, em 10 anos, eu acho que já tinha mais de 12 assentamentos, então eram mais de 500 famílias nessas áreas de assentamento. E assim também aconteceu com o Monsenhor Tabosa, então uma explosão, muitos assentamentos, Tamboril, Crateús, alguns, né, porque outros vieram depois, e acho que eram mais ali, Nova Russas, alguns, mais aí que se concentravam os assentamentos. Mas, nesse período, então, eu acho que o pessoal da CPT começou a entender um pouco o sentido da PJR e a gente começou a se juntar mais, né? Começou a trabalhar em conjunto. E, inclusive, nós fizemos nesse período um subsídio para ajudar os jovens camponeses, e a CPT se encarregou de publicar, não só aqui para a nossa diocese, mas também para outras. Foi a CPT do Ceará que publicou, né? Alguns ainda tem por aí. Era um encarte, né, com proposta de, se não me engano, 7 encontros, né, que discutia a questão da família, a questão do namoro, a questão do lazer, a questão da agricultura, a questão enfim, eu não lembro mais todos os temas, né? Mas era já uma preocupação de sistematizar uma atividade que a gente vinha desenvolvendo já há algumas décadas. E foi, então, um desses encontros em Independência, no Japuru, exatamente,
Não lembro o ano, quem lembra aí, por favor? Hã? 2001. Então, em 2001, há quantos anos então? Pois é, então, em 2001, nós estivemos reunidos no Jaburu, e nesse encontro, bom, nós tivemos notícia de que no Ceará havia PJR, olha que novidade. Soubemos, bom, eles se achavam a PJR do Ceará, né? Eles nem sabiam que nós existíamos, e nós também não sabíamos que na Diocese do Crato havia alguém usando essa sigla que vinha lá do Sul, né? Rio Grande do Sul e tal. Então, eles se articulavam com o Rio Grande do Sul, mas não se articulavam com a Diocese de Crateús, porque a Diocese de Crateús ela foi sempre colocada de escanteio também pelas outras dioceses do Ceará. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas por muito tempo, até que Dom Aloysio chegasse e contribuísse para quebrar essa barreira, as outras dioceses não queriam saber de nada do que acontecia em Crateús, né? Então, Crato, vizinho de Crateús, não sabia que aqui havia jovens do campo e que havia uma articulação de jovens do campo. Então, nesse ano, a gente convidou esse pessoal para vir à Diocese de Crateús para ele conhecer o que a gente fazia e ele contar também um pouco do que eles faziam. Então, a partir daquela assembleia, a turma achou que era bom a gente se articular com essa pastoral que havia já a nível nacional e adotar essa sigla. Então, não queríamos ser, vamos dizer assim, algo à parte, mas a gente quis somar, então adotamos a sigla de PJR. E foi nesse ano também que começou a EFA do Fragoso. E a EFA, então, ela é resultante dessas muitas coisas que foram acontecendo ao longo desse tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que era um sonho de Dom Fragoso, uma educação dos povos do campo, ajudando-os a refletir sobre a sua realidade, como também a EFA ela é resultado dessa luta dos camponeses e camponesas que queriam acesso à terra, mas eles começaram a ver o seguinte: olha, nossos pais, ou na propriedade, na fazenda em que a gente morava, a gente fazia agricultura, o pouco de agricultura que a gente fazia era assim, era brocando, queimando e plantando milho e feijão. A gente está acostumado a ver os nossos filhos jovens ir embora, então nós queremos saber qual é a contribuição que vocês podem dar para que nós possamos fazer uma agricultura diferente e nós possamos contar com os nossos filhos e filhas vivendo e trabalhando conosco. Então, essa foi um pouco a grande preocupação dos camponeses assentados, que era uma categoria dentro do campesinato, um pessoal, vamos dizer assim, novo, né, que estava surgindo na diocese, não só aqui em Independente, mas todos os municípios tinham esses assentamentos. Então o pessoal começava a se preocupar. E aí então, nós, na CPT, mas também envolvendo gente da diocese, a gente começou. E qual é a resposta que a gente pode dar? Então, nós contamos essa experiência que nós tínhamos tido, né? Ou essa coisa que a gente tinha visto nesses lugares do Brasil, Rondônia, Goiás, Piauí, e a gente disse: olha, o que nós podemos fazer é o seguinte, nós podemos levar algumas pessoas para visitar algumas dessas escolas, para ver se isso corresponde ao anseio dos nossos assentados. Porque eles achavam o seguinte: olha, eles disseram, a formação que vocês estão dando, né? Bem isso, dando formação, mas estão proporcionando a gente, ela é importante, mas não tem uma continuidade. Uma vez, 2 vezes no ano que a gente se encontra, são poucas as oportunidades que a gente tem. A gente queria uma coisa mais continuada e que, vamos dizer, que atraísse também nossos filhos e filhas. Aí, então, dessas preocupações todas, veio a EFA, que em 2001 foi o ano, então, assim, do parto, né? Então, com a organização a partir dessas visitas, a organização da associação, e em 2002, então, começamos aqui, funcionando lá naquela casa, com jovens de 4, 5 municípios, jovens não, crianças, né? Porque eram pessoas que estavam na 5ª série, né? 5º ano hoje, do ensino fundamental,
não me lembro quantos eram, mas eram 20 e poucos, e para isso, bom, a gente não tinha muita ideia do que seria uma EFA aqui. Bom, eu não vou contar, vamos ver os detalhes, porque depois vocês vão ver em outros cantos, tem uma cartilha onde foi sistematizada essa história, vocês podem ver, claro, né? Acho que se não tem na comunidade, vocês talvez possam adquirir por aqui, né? Então, a EFA, ela teve essa preocupação de proporcionar aos jovens do campo, não só, vamos dizer, aquilo que a gente está tentando fazer, de formar jovens do campo para o campo, mas também de ser um pouco a resposta de uma igreja que havia colocado juventude como prioridade. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Em Puebla, no México, em 1979, né? 79, os bispos da América Latina colocaram lá como prioridades os jovens e as sérias, né? E aí, então, como é que a igreja vai priorizar jovens na sua atividade? Então, bom, acho que a gente ao começar esse trabalho com jovens, depois do PJR, não teve assim uma preocupação de dar essa resposta, mas acho que ela é parte da resposta da igreja de Crateús a essa interpelação que veio do encontro de Puebla, né? De colocar os jovens assim como prioridade na nossa ação pastoral. Então, como é que nós vamos priorizar os jovens? Permitindo que os jovens sejam jovens e que são do campo, continuem sendo do campo e tragam uma contribuição nova para quem está no campo. Então, a EFA surge, inclusive, nesse sentido, a nossa EFA, ela foi se diferenciando também de outras EFAs do Brasil, porque enquanto lá eles estavam preocupados com o projeto profissional do jovem, nós aqui nós não queremos apenas um projeto profissional, porque a gente pode estar no campo, mas a gente contribuir com um projeto que vamos dizer, às vezes, uma coisa que é uma reprodução do agronegócio. Então, nós não queremos isso, nós queremos um projeto de vida que é da família camponesa. E por isso a gente inovou também nesse sentido de ser o PVFC, Projeto de Vida da Família Camponesa, que é uma coisa que os jovens e as jovens que passam por aqui procuram desenvolver ao longo desse tempo de formação, vamos dizer, de ajudar a sua família a clarear qual é o nosso projeto. O que é que a gente já carrega, assim como herança dos nossos ancestrais, mesmo dessa sociedade capitalista e tudo mais, com todas as dificuldades essa agricultura que é para destruir a natureza, o que é que a gente traz que pode, vamos dizer assim, botar para frente, e o que é que a gente pode aprender de novo ou reaprender, né, com os nossos ancestrais, que pode contribuir para que a nossa vida no campo seja diferente. E então é isso que a gente está fazendo, e nesse sentido eu acho que a PJR, eu não posso dizer que aqui nós estamos fazendo um trabalho PJR, mas nós estamos contribuindo para a formação dos jovens, para que eles se insiram também na sua comunidade, no campo, lá onde eles estão, ou vamos dizer, na atividade que eles passam a desenvolver, eles carreguem também essa preocupação com os povos que estão no campo, com a família que gerou e que criou e tudo mais, e contribuam também com esse campesinato. Então, eu acho que é isso. Mas acho que eu tenho uma outra coisa para dizer. Você vai colocar algumas coisas sobre a EFA, então eu já me dispenso em falar sobre o que acontece aqui, né? Mas nós temos aqui, quem é estudante aqui na EFA, ou passou já pela EFA, levante a mão, por favor, para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem é o mais velho dos... Eric. Bom, mas além deles aqui, tem Auricélio, que foi aluno aqui, é egresso da EFA, hoje ele está contribuindo, compõe essa equipe, e além dele tem o Gerardo, que é da Santa Luzia, que está aqui já há quantos anos? 9 anos como monitor, né? Então ele se formou aqui, ele fez desde
desde o ensino fundamental, né, 7 anos, assim como ele também tem Mardones, que saiu há pouco, que hoje está fazendo doutorado na UFC, ele é agrônomo e está fazendo doutorado, e a pesquisa dele está sendo aqui na EFA, e ele está também contribuindo com um projeto que depois vocês vão ver qual é a pesquisa dele. E tem quem mais dá? Soraya, que é egressa, e já outros que já passaram também, né? Foram estudantes aqui, depois contribuíram, agora estão fora. Tem a Jaislânia, tem da Palestina, como é? Bom, o Wilson, que também está fazendo doutorado agora, é daqui de Independência. Lá da Palestina, como é? Da Oiticiquinha? Daniele, né, que foi estudante, depois ficou um tempo, hoje ela está na EMATES. Quem mais? Eliésio, que é de Santa Luzia, acho que foi da primeira turma. Depois ele ficou um tempo contribuindo aqui, está hoje na EMATES, né? Ainda é EMATES, né? Bom, nós temos vários que estão na Cáritas e que já passaram certamente nas comunidades de vocês, que Terenópolis, então teve um tempo que havia uns 10 na Cáritas que tinham passado por aqui. Era mesmo. Então, muita gente já passou e vocês é que vão dizer, ou podem dizer para a gente, se essa turma presta ou não presta, se a EFA entrou na vida deles ou não. Agora, do que eu sei, do que eu escuto, assim, e outras pessoas já me disseram também, né, são boas as referências. Acho que a EFA está cumprindo esse papel de contribuir na formação dessas pessoas, não só como técnicos, mas também como pessoas, como cidadãos, cidadãs, de pessoas que têm uma contribuição a dar ao campo, né? Então, aí eu acho, mesmo que esse trabalho, a gente não diga, é um trabalho da PJR, mas então a gente procura somar, estimular quem passa aqui para ter esse compromisso também com o campo, e o compromisso com a sua comunidade eclesial, o compromisso com essas pastorais que estão lá. Acho que muitos da PJR de Independência, quase toda a gente que passou por aqui, né, ou que está, vamos dizer assim, o pessoal mais velho é todo egresso da EFA. Então, acho que é isso a PJR, não é só, vamos dizer assim, a PJR não é só uma pastoral para, vamos dizer assim, ver o engajamento no religioso, mas também um religioso que vamos dizer assim, desenvolver essa espiritualidade do compromisso com a transformação da vida no campo, na nossa região. Então, é isso. Se vocês têm não sei quanto tempo eu devia falar, me disseram também, se falei demais, desculpem, e se permitem que alguém faça alguma pergunta, então esse é o momento, né? E se não vierem agora as perguntas, vocês poderão fazer depois, né? A minha ou outras pessoas andando por aí.